sabia que o problema nunca é o problema? Eu sou Solange Baroncelli, fisioterapeuta, consteladora e, e trago trago clareza para você solucionar seus conflitos familiares, financeiros e profissionais, construindo uma vida próspera e relações com amor e sucesso. Só que história é essa do problema não ser o problema? O problema realmente não é o problema. O problema é o problema quando nós ficamos olhando para ele e não conseguimos perceber que esse problema está tentando nos mostrar algo. O problema é só um sintoma. É como um sintoma no nosso organismo. Por exemplo, a febre não é o problema. A febre, ela só está tentando mostrar que existe uma infecção ali no organismo. Ela não é um problema. A gente desesperadamente tenta baixar a febre. A gente vai lá tomar antitérmico correndo para abaixar a febre, ao invés da gente buscar a solução, que é olhar para a infecção que está atrás da febre. Por quê? Porque o sistema orgânico está tentando se equilibrar através da febre. Mas a febre não é o problema. O problema é a infecção que está atrás da febre. No nosso sistema familiar é exatamente a mesma coisa. E a gente, por exemplo, a tosse. A tosse, ela quer o quê? Ela quer expectorar, tirar muco de dentro para que a gente não faça algo pior. Que seria o que? Algo pior? Uma pneumonia, se aquele muco ficasse no nosso pulmão. Mas o que a gente faz? A gente quer tirar a tosse e a gente toma xarope, antitussígeno para evitar a tosse. Quando a tosse é um mecanismo de defesa, quando a febre é um mecanismo de defesa, que quer trazer equilíbrio para o meu organismo. A mesma coisa acontece com os problemas na nossa vida. Os problemas, eles estão ali para nos defender, eles estão ali para mostrar algo. Eles estão ali a serviço do nosso sistema familiar. Porque algo não está bem no meu sistema, ou seja, algo por trás do problema não está bem, ou seja, eu estou violando uma das 3 leis sistêmicas, o pertencimento, ou a hierarquia, ou o equilíbrio de trocas. E quando eu violo uma dessas 3 leis sistêmicas, ou 2 delas, ou 3 delas, a minha vida começa a entrar em conflito. Questões aparecem na minha vida e são esses problemas que estão tentando equilibrar o meu sistema familiar. Porque existe uma lei maior, a partir de 3 leis sistêmicas nós temos que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de trocas, como eu já falei, que o Bert Hellinger, o pai das constelações, compilou essas 3 leis, e eu acredito fortemente que a longo prazo isso vai ser muito mais tomado consciência do quanto essas leis são importantes para a vida. Eu acho que é muito de agora isso, né? Não é uma coisa que já faz muito tempo que aconteceu. O Bert morreu há 3 anos atrás. Eu acho que com o tempo passando, essas leis vão ser cada vez mais estudadas e cada vez mais instituídas e vamos dar o verdadeiro valor que elas têm na nossa vida. Mas existe uma lei maior, que é o equilíbrio do todo em primeiro lugar. Assim como o todo orgânico se equilibra através da febre, da tosse, de outros mecanismos, nós também, o nosso sistema também vão tentar se equilibrar através de, entre aspas, os problemas. Os problemas vão estar aqui na nossa vida para mostrar que a gente pode colocar em ordem essas leis. Mas, Sol, por que isso está acontecendo comigo? Se aconteceu lá com meu avô, por que eu aqui estou respondendo por algo que é de lá de trás? Porque, na verdade, a gente fala que a gente é a bola da vez, né? Porque eles fizeram muito para que a gente estivesse aqui. E agora é a nossa vez de equilibrar esse sistema, porque nós somos parte dele.
Nós somos parte desse sistema e para pertencer, nós precisamos estar em constante relação de mudança para que esse sistema seja equilibrado. O que é um sistema? Um sistema são componentes do sistema em constante relação de mudança, né? Então, eu sou um componente desse sistema em constante relação de mudança para que eu possa equilibrar esse sistema. E é por isso que o problema não é o problema. É por isso que a febre não é o problema. Por isso que a tosse não é o problema. O que é o problema é a infecção que está lá. E o que é o problema no meu sistema familiar? O problema no meu sistema familiar é qual a lei que está sendo violada? Qual das 3 leis que estão sendo violadas aqui para que essa questão esteja acontecendo na minha vida agora? Só dei um exemplo prático. Por exemplo, para que eu não esteja indo bem na minha vida profissional, para que eu não esteja indo bem na minha vida relacional. Por exemplo, vamos pegar relacionamentos. Eu sempre me relaciono com a mesma forma, da mesma maneira, e eu me sinto que eu tenho um problema nas relações, eu tenho o tal do dedo podre. Na verdade, você não tem dedo podre nenhum. Na verdade, isso é um sintoma que está mostrando que tem alguma questão nas relações de base com pai e mãe que impedem você de aqui, na vida adulta, com um companheiro, se relacionar. Por quê? Porque a questão está na relação com pai e mãe. Como seu pai e mãe se relacionaram, como você se relacionou com eles, se você foi fazer por eles, se você entrou no meio desses dois, se você saiu do seu lugar de filho e foi fazer pelos seus pais e até hoje está aí fazendo, se sente responsável por eles e não olha para a sua vida, por exemplo. Então, o problema com as relações hoje vai mostrar o que de fato é a sua questão, que é a questão das relações de base. O nosso primeiro amor é o nosso pai, né, para a menina. E o nosso primeiro amor é a nossa mãe para o menino. Quando a gente tem uma dificuldade de relação com o pai para a menina ou com a mãe para o menino, que isso se quebra, ou por um movimento de amor interrompido, que é algo que acontece lá na primeira infância ou durante a amamentação, interrompe esse amor, ou com o pai ou em direção à mãe, ou seja, eu não posso contar com esse pai, eu não posso contar com essa mãe, e aí eu vou para a vida buscar. Eu vou para a vida buscar uma pessoa para colocar no lugar desse pai. E aí eu vou carente para a vida. Eu vou como tomador, eu vou na criança carente. E quando eu vou assim, isso é o problema. O problema não é a relacionamento, o problema é a minha falta de maturidade, é a minha questão de script familiar, de como eu estou em relação ao meu pai e à minha mãe e com relação às ordens do amor. Porque Bert Hellinger diz assim, que mesmo para ter amor, a gente precisa ter ordem. E as ordens do amor é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de trocas. Pertencimento. Pertencimento é tudo e todos que vieram antes nessa família têm direito a pertencer. Deixa lá. Tudo e todos que vieram antes nessa família têm direito a pertencer. A segunda lei, ou a segunda ordem do amor, é a hierarquia. A hierarquia é todos que vieram antes de mim e tudo que veio antes de mim tem precedência sobre mim. Isso parece muito óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Porque a gente sai do nosso lugar de pequeno, de filho, e vai lá tentar fazer pelos nossos pais, pelos nossos avós. A gente acha que pode modificar os nossos pais, a gente acha que pode ter pais diferentes, a gente julga, a gente exclui, a gente olha para a vida pelas nossas lentes, as lentes às quais a nossa criança lá infantil, imatura, ou
A nossa mente, que omite, distorce e generaliza, fez a leitura daquela história. E eu, ao longo da vida, conto essa história, alimento esta imagem que eu criei e dou um significado para isso. E acabo dando um significado de que o amor não é fácil, que homens bons não existem, que é muito difícil a gente ter um relacionamento legal, que hoje em dia as coisas estão bem complicadas. E esta é a nossa questão. A questão não são os relacionamentos, a questão não são os homens ou as mulheres. A questão é a nossa forma de lidar com as relações. Porque nós estamos violando as ordens do amor, ou pertencimento, tudo que veio antes, ou todos que vieram antes pertencem. Ou seja, se alguém não pertence, e se eu excluir o meu pai, e se tem algum irmãozinho que não pôde nascer, que eu não vi, e não foi visto e não se sabe. Num campo de constelação familiar, a gente pode olhar para isso. Num campo de constelação familiar, a gente vai olhar para isso, porque você, sem querer, vai olhar, ou o campo vai mostrar aonde está a solução e não onde está o problema. Ou seja, a gente vai fazer uma constelação enlouquecida para se livrar de algo. E lá a gente recebe algo, ganha algo muito, muito importante, que é a clareza para realizar a nossa vida de um outro lugar. A clareza para parar de conflitar com questões que a gente nem sabia que se tratava disso. E quando a gente tem essa clareza, ou seja, a gente olha para um campo de constelação e a gente, por exemplo, está olhando para um irmão que o pai não olhou, que a mãe não olhou, e eu fico muito braba com a minha mãe, porque a minha mãe não olhou. E por isso, muitas vezes, eu estou afastado dela. Muitas vezes eu estou triste, com raiva. Por quê? Porque eu olho para esse irmão que a mamãe não olha. Uma outra questão, eu estou, por exemplo, rivalizando com a minha mãe. E quando eu estou rivalizando com a minha mãe, eu acho que o papai é meu companheiro e não dela. E que eu sou melhor que ela para estar ao lado do papai. Que o papai gosta mais de mim do que da mamãe. E aí eu começo a rivalizar com a mamãe, de uma forma subconsciente, de uma forma inconsciente, a gente não sabe disso, a gente não tem ideia disso, não se apercebe que este é o problema. Mas este é o problema. O problema é de eu estar me colocando no lugar da minha mãe e rivalizar com ela. Daí eu vou para a vida buscar relações e essas relações estão impedidas porque eu estou fora do meu lugar, ou seja, violando uma das ordens do amor. Uma outra situação muito comum que acontece é o filho rivalizar com o pai e ficar na esfera da mãe. E aí ele vai para a vida simplesmente sem olhar para a mulher, ele vai buscar uma mãe. E não uma mulher. A mulher ele já tem, é a companheira dele, a mamãe. E aí a gente fala que é o filhinho da mamãe, a filhinha do papai. E essas dinâmicas levam a dificuldades muito grandes na vida relacional. Por isso que se diz que o problema não é o problema. O problema, na verdade, está mostrando essas dinâmicas sistêmicas que estão em desordem. Esta desordem sistêmica só pode ser olhada e vista num campo de constelação familiar. E quando a gente olha, quando a gente vê que a gente está em desordem sistêmica ou que a gente entra num espaço de querer competir com a nossa mãe, competir com o nosso pai, ou que a gente entra num espaço de buscar ser o grande, fazer por eles, porque a gente se entrou no meio do casal, o casal estava em conflito e eu entrei ali no meio. E aí eu preciso escolher, ou pai ou mãe. Eu não consigo escolher. Na verdade, não é da criança escolher. Por isso, o problema não é o problema. O problema vem nas minhas relações de base, pai, mãe, a criança e a ancestralidade.
Muitas questões não podem acontecer na minha vida porque eu estou aprisionada a esse script familiar, a essa história, a esse destino familiar que Bert chamou de destino familiar. Eu estou linkado, emaranhado a este destino familiar e por isso eu não posso fazer diferente. Eu só posso fazer diferente no momento que eu olho no campo de constelação, perceba onde que está a questão sistêmica que se repete neste sistema, resolvo essa questão e então estou livre para ir para a vida. Assim eu vou para a vida. E Bert sempre diz o seguinte, que a constelação não é ação. Constelação é mundo interno. Então a gente resolve isso no campo, no mundo interno, e sempre eu falo para os meus clientes, no mundo externo, frente às soluções que você viu nesse campo, quais são as 3 ações que você vai tomar? E geralmente a pessoa se coloca, eu vou voltar para o meu lugar de pequeno, vou voltar para o meu lugar de filho, agora que eu vi que eu estou fazendo pelos grandes, vou olhar para a minha vida, vou dar um lugar no meu coração para esse irmão, vou plantar uma árvore para que essa árvore possa mostrar que ele existiu, que ele também faz parte desse sistema familiar. Vou me colocar sempre no lugar de segundo, que eu não sou o primeiro, existiu alguém antes de mim, ou seja, vou sempre dar um lugar aos excluídos na minha família. E isso pode mudar muitas coisas. Por isso, o problema nunca é o problema é a oportunidade que você tem de olhar para alguma questão de ordem no seu sistema familiar. Gratidão, fiquem com Deus. Esqueci como é que termina. Dê um like, compartilha, o que você achou, comenta aqui embaixo. Dê um like, compartilha, comenta aqui embaixo como troca para a gente estar equilibrando as trocas aqui no nosso trabalho. Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus.